E mais uma vez nós estamos aqui no município de Jaguaruna e vamos falar de um homicídio que foi finalmente solucionado. Esse homicídio, ele aconteceu lá no início do mês de junho, na noite do dia 8 para o dia 9. Um cadeirante de 45 anos de idade que estava tranquilamente em sua casa naquela noite quando acabou sendo atingido por um disparo de arma de fogo na cabeça. O crime aconteceu nesta residência que você está vendo nesse momento no vídeo. Há pessoas já no local, seguem morando no local, algumas pessoas por ali. Essa rua aqui no município de Jaguaruna é bem no centro da cidade, é a rua Manuel Francisco Pereira. Uma investigação muito difícil para a Polícia Civil, de fato, entender o que aconteceu. Afinal, nessa noite, lá do dia 8 para o dia 9, segundo informações, um homem encapuzado acabou invadindo essa residência, acabou entrando nessa casa. No local estava o Christian e do lado dele havia um amigo, os dois estavam no quarto. Havia ainda mais um familiar dele na casa. Esse cidadão encapuzado invadiu o local, disse que queria dinheiro, o Christian disse que não tinha. Ele então deu um tiro na cabeça do Christian, que nem teve como se defender. Afinal, sendo cadeirante, não tinha muito o que fazer naquele momento. O amigo do Christian que estava em casa ficou desesperado, apavorado, mas também não pôde fazer nada, porque foi ameaçado pelo mesmo atirador que matou o Christian com um tiro na cabeça. Com medo, esse cidadão acabou ficando na dele, não pôde fazer nada, viu o Christian morrer na frente dele. A partir daí ficou então a dúvida, né? O que tinha acontecido nessa noite? Será que realmente tinha sido um assalto mal sucedido? Porque esse cidadão que atirou contra o Christian, ele chegou a revirar a casa, dizendo que estava atrás de dinheiro. A partir daí iniciou-se uma grande investigação. E claro, aqui as pessoas do município de Jaguaruna ficaram transtornadas com esse tipo de situação. Não é comum acontecer um homicídio aqui, ainda mais em uma residência, ainda mais contra o cadeirante que estava dentro da casa dele, descansando naquele dia. Não é algo comum, não é algo normal aqui para a pacata cidade de Jaguaruna. Mas esse crime aconteceu e ficou nas mãos da Delegacia de Polícia Civil. Coordenadas então as ações pelo delegado Lucas. Passou o mês de junho, passou o mês de julho, agosto. Agora estamos então quase finalizando o mês de setembro e as investigações tiveram êxito. O delegado Lucas chega à conclusão do caso. E pasmem, a esposa é a mandante desse crime. Essa imagem que você está vendo na tela agora é da esposa, a Kátia, a esposa do Christian. Ela que antes prometia de fato muito amor para o Christian, acabou mandando matar o Christian. Ela conhecia um cidadão que tinha alguns familiares aí, parentes, que eles se conheciam entre terceiros aí, parentes de terceiro, vamos dizer assim, né? E ela descobriu que esse homem tinha algumas passagens pelo meio policial, inclusive até mesmo investigado por homicídio lá no Rio Grande do Sul. Ela pensou, é a hora de acabar com a vida do Christian. Ela então decidiu contratar esse homem, esse gaúcho, esse homem lá do Rio Grande do Sul, para acabar com a vida do Christian. Segundo ela, simplesmente porque o Christian oferecia risco a ela, a ameaçava de morte. E aí, segundo ela, a solução seria matar o Christian. Ela, num ato de muita frieza, contratou um matador. Nas conversas, no dia a dia, ela foi negociando com ele, ofereceu um valor que não foi revelado, e esse homem, naquela noite, invadiu o local e matou o Christian com um tiro na cabeça, sem a mínima chance de defesa. Kátia é a mandante desse crime e o homem acabou então sendo preso recentemente. Faltava ser presa a Kátia. O que aconteceu na manhã de hoje, após muita investigação, após muita conversa, inclusive a Kátia, que chegou a ser interrogada, demonstrava tristeza, demonstrava que não sabia de nada, mas não era verdade. Ela caiu nas mãos da Polícia Civil e aí
acabou sendo presa na manhã desta sexta-feira. Crime solucionado, e nós vamos conversar agora com o delegado Lucas, responsável, ele e a sua equipe, por solucionar esse crime bárbaro aqui em Jaguaruna. Vamos direto à delegacia. Delegado, como é que iniciou toda essa investigação? Porque a princípio, claro, né, a gente fez a matéria aqui com você, inclusive, e era algo muito assim que não dava para imaginar o porquê tinha acontecido e quem tinha feito isso, né? Como é que foi essa investigação? Exatamente. A princípio, a testemunha presencial do crime, no dia havia um amigo da vítima no quarto dele. Ele testemunhou que o indivíduo entrou no quarto, estava com o rosto coberto e logo já entrou com uma arma em punho e desferiu um tiro contra a vítima, contra a cabeça da vítima. Ele mexeu no armário, em seguida no guarda-roupa, meio que para simular um assalto. Levou os dois celulares, tanto da vítima quanto da testemunha, e ainda ameaçou essa testemunha para ele não dizer nada, senão ele voltaria para pegar ele na prefeitura, que ele é um servidor municipal. Ele também relatou que o homem tinha um sotaque do Rio Grande do Sul, sotaque de gaúcho. Então as nossas investigações começaram a partir dali. Não se tinha identificação, não sabia quem poderia ser, mas que provavelmente seria um homem do estado do Rio Grande do Sul e que teria algum conhecimento aqui da cidade, por saber que a testemunha trabalhava na prefeitura. Então nós começamos a investigação do zero, começamos a fazer os levantamentos e percebemos alguns contatos entre a esposa da vítima e um indivíduo do Rio Grande do Sul, de origem gaúcha, mas morador aqui de Jaguaruna. E esse indivíduo possuía antecedentes policiais, inclusive pela prática de homicídio, por envolvimento em homicídio. Nós achamos suspeito essa relação entre eles e passamos a investigar, conseguimos bons elementos de prova. Ao decorrer da investigação, esse indivíduo ele fugiu para Porto Alegre, ele se evadiu para lá, ele tomou conhecimento de que nós tínhamos conhecimento do possível envolvimento dele, então ele foi para Porto Alegre. Nós conseguimos identificar o paradeiro dele, fizemos contato com a primeira divisão de homicídios de Porto Alegre, conseguimos definir onde ele estava, localizá-lo. Coincidentemente, havia um mandado de prisão preventivo em aberto contra ele, porque ele é suspeito da prática de um homicídio lá em Porto Alegre no mês de abril. Conseguimos capturá-lo. A partir de todos os elementos de prova que nós tínhamos, nós pedimos diversas medidas cautelares, né? O Poder Judiciário aqui de Jaguaruna, na segunda vara, sempre foi muito célere, né? O Ministério Público também muito célere nesses pedidos. Então, nós conseguimos a prisão temporária dele, interrogamos ele lá em Porto Alegre. A princípio ele negou o envolvimento, mas uma vez confrontado com todas essas provas que nós já tínhamos, né, da autoria por parte dele, ele acabou confessando e revelou, né, que foi contratado pela esposa da vítima para executar esse crime. Ele disse que o pagamento seria um veículo e mais uma quantia em dinheiro, né? Isso nós não temos com exatidão, o valor que foi pago, se realmente foi pago, mas falou que de fato ele estava em conluio com ela e acabou cometendo esse homicídio, né? Em seguida nós tínhamos outros elementos que apontavam para o envolvimento da esposa da vítima, então representamos pela conversão da prisão temporária dele em prisão preventiva e também pela decretação da prisão preventiva dela. Ele já estava custodiado lá no Rio Grande do Sul, ele continua preso lá, e na data de hoje nós demos cumprimento ao mandado de prisão preventiva dela. Ela imaginava em algum momento que vocês poderiam bater na casa dela e de fato conseguir chegar a essa informação? Você percebeu em algum momento isso? Na verdade, durante a investigação ela já havia sido interrogada em uma oportunidade, mas negou que tivesse qualquer tipo de envolvimento no crime. Mas na data de hoje nós conseguimos novos elementos, elementos de prova bastante contundentes, né? E uma vez confrontada também, ela também acabou confessando que de fato contratou esse indivíduo para executar o marido dela. Qual seria a motivação dela, delegado, que ela passou para vocês? Segundo ela teria sido ameaçada, vinha sendo ameaçada pelo marido e não viu
uma alternativa senão contratar a morte dele. Então ela alega que o cometimento do crime se deu em razão dessas ameaças. Ela tinha uma relação já com esse rapaz que foi o executor? Ela já tinha uma relação próxima com ele, algo assim? Ou realmente ela encontrou ele para fazer isso? Não, eles tinham alguns parentes em comum, algumas pessoas em comum. Ele já foi até locatário já alugou uma casa da família, mas não havia uma relação de proximidade. Eu acho que ela tomou conhecimento desses antecedentes criminais dele, sabia que ele tinha um passado e, procurando alguém para executar o crime, acabou entrando em contato com ele. Ela ganharia alguma coisa com a morte desse marido dela, segundo ela? Não, acredito que não. Ela mencionou que a motivação foi unicamente pelas ameaças. Pode ser ganhar algum benefício, né, a aposentadoria, o valor do aposento, não sei. Mas, a princípio, a motivação alegada por ela teriam sido essas ameaças. Mais um crime solucionado e agora seguem aqueles outros para serem solucionados. Tivemos aqui recentemente, inclusive, né, o caso ali do idoso, e o delegado Lucas, então, segue trabalhando nesse tipo de situação aqui no município de Jaguaruna. Tem o delegado Lucas, tem um outro delegado também, e a equipe e a movimentação bastante intensa aqui em Jaguaruna.